gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres. Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Bom dia! Bem-vindos ao podcast Absurdo. Bem, esse podcast será polêmico. Tenho conversado com muitos amigos e sei que muitos deles sofrem do mesmo problema. Nós não estamos com a coragem de assumir esse nosso probleminha social. Na minha casa é um problema isso. Telefone em casa na hora de jantar, nunca. E não estamos a falar do álcool, das drogas, nem do sexo. E esse, até que se fosse um problema em doses moderadas, não seria um problema, né? Mas estamos a falar do maravilhoso e mágico e encantado mundo da internet. Será culpa do Zuckerberg? Culpa de quem inventou a Netflix? Culpa da Apple? Ou em latim, minha culpa, minha máxima culpa. Em bom. Nesse episódio, então falaremos do vício da modernidade, da internet e o luxo da vida offline. Estão preparados para sair da frente do ecrã e nos ouvirem somente? Na realidade estou muito curiosa para perceber como é que isto vai acontecer, porque eu tenho esta dualidade. Eu trabalho numa agência de moda, portanto é muita imagem, muita comunicação, muita exposição, mas depois na minha vida pessoal, na minha vida real, por assim dizer, sou uma nulidade. Redes sociais é para esquecer, é tudo ridículo. Mas enfim, esta questão do online e offline, vamos tentar ver aqui as duas perspectivas e para isso temos aqui dois grandes, enormes convidados, dos dois muito curiosos em relação a este tema. Temos deste lado a Paula Ribeiro, eu vou ter que ler desta vez porque eles têm imensa coisa para se dizer sobre eles. A Paula Ribeiro é a diretora-geral da revista Up, é a revista de bordo da TAP, que estivemos a fazer as contas, tem cerca de 1 milhão de leitores, é por aqui? 1.700.000. Melhor ainda. E também já estiveste por trás de outros projetos editoriais, todos eles também muito ligados à moda, à imagem, à exposição, à comunicação, sem dúvida, e pasmem-se todos, a Paula não tem sequer redes sociais. Já vamos a isso. Aqui deste lado temos o Pedro Ossi, ator, homem do mundo, já passou por Nova Iorque, Paris, atualmente está em Lisboa, portanto, enfim, e vai arrancando suspiros por Portugal inteiro com os seus papéis de galã na novela. Isto está escrito. É uma figura pública, daquelas que têm direito a fake news nas revistas de fofocas e tudo. Tem uma vida social intensa, inúmeros fãs, ele já está a olhar para mim de lado, eu vou continuar a ler, não é nada comigo. Só nas redes sociais são mais de 43 mil. Seguramente terá alguns haters e vai-nos falar de como é que é isto de viver à vista de todos e como se mantém o equilíbrio entre a partilha e a sobreexposição. E agora, olá Paula, olá Pedro, bem-vindos. Por favor, falem para as pessoas saberem que não sou só eu e a Ju neste episódio. Eu gostava de começar porque a sensação que me deu agora com esta introdução é que a Paula vive uma vida completamente afastada das redes sociais e eu vivo uma vida em que exponho tudo o que eu faço. Isso não é correto. Eu acho que, e se tu fores a ver, quer dizer, as minhas publicações não obedecem a qualquer tipo de ordem cronológica. Eu passo semanas sem postar, seja o que for. Não, eu gostaria de fazer esta correção, porque agora parecia que eu era o exemplo de alguém que expõe a sua vida quando não sou de todo. Agora, tenho consciência que o meu trabalho me dá uma certa exposição, e estamos a falar dos fenómenos novela, não é? Eu não sou um ator que faz só novelas, eu faço cinema, eu faço teatro. Mas esta coisa da super exposição, não é? E das pessoas acharem que conhecem quem vem, isto está muito ligado ao fenómeno das novelas. Eu queria só fazer essa correção. Não, amigos na mesma. Claro que sim, porque e quando me foi lançado o desafio pela Ju, eu tive a preocupação, não é? Eu liguei para ti, conversamos e eu disse, ok, quer dizer, eu tenho alguma dificuldade em ir conversar sobre redes sociais porque eu acho que o mundo está a atravessar uma fase que precisa de uma intervenção muito mais ativa e não, já que nós temos este espaço aqui para falar, eu disse, bom, vamos falar de tudo, até porque as redes ligam-nos a todos, não é? É um prazer estar aqui.
A Paula, que eu já conhecia, já sabia quem era a Paula. A ti não te conhecia, um prazer. Amigos. Mas pronto, vamos. Bora. E Paula? Fala um bocado da Paula. Falar da Paula fica muito comprido. Tanto assunto. Eu estou em Portugal há 32 anos, vai fazer 33. Dirigi várias revistas. Comecei na revista Exame, criei a revista Ativa, que existe até hoje. Dirigi Cosmopolitan, Grazia, Vantan, enfim, muita coisa. Até que há 12 anos atrás, pela primeira vez, eu comecei a fazer uma revista corporativa, que é completamente diferente de fazer revista, como eu digo, normal, né? Revista de banca. E é uma experiência incrível. Quer dizer, sem ter rede social, você saber que tem 1.700.000 pessoas. Eu estou falando de 1.700.000, que são as pessoas que a TAP transporta por mês. Quando eu comecei a fazer a revista, eram 700.000. Então, hoje é 1 milhão a mais do que era 12 anos atrás. E, fora isso, a revista tem site, a revista tem Instagram, a revista tem... Enfim, você pode baixar a revista. Então, na verdade, a gente tem um número maior ainda de leitores, sendo que 70% desses leitores são estrangeiros, não são portugueses. Bom, mas Portugal tem aquela coisa maravilhosa, que é uma das milhões de razões da gente estar aqui, é que os portugueses que a gente conhece também viajam, também nem a revista. Então, essa troca é muito comum. Eu nunca tive Facebook. Eu tenho 2 filhos que, obviamente, têm idades para isso. Tem Facebook, Instagram, lá. O Facebook, quando apareceu, me deu um arrepio. Aquilo começou a me assustar. Como é que as pessoas tinham tempo para estar no Facebook? Então, eu trabalho para burro, e isso não é uma queixa, eu amo o que eu faço, portanto, não é um sofrimento, é uma alegria, mas eu trabalho muito. Então, eu não tenho realmente tempo para estar falando no Facebook. É impossível. E, ao mesmo tempo, você vai vendo como é que as coisas vão acontecendo. E como todo mundo tem Facebook, eu não preciso ter, porque quando tem uma coisa importante, alguém me avisa. Olha, aniversários, por exemplo. Sim, o Facebook é muito útil nesse Mãe, não esquece que hoje é aniversário, porque está no Facebook. Desculpe. Então, mas eu acho, não acho nem a questão da exposição, eu acho que é um capítulo 2, que eu acho que a gente tem que falar disso de outra forma. Mas essa disposição das pessoas para estarem o tempo inteiro. Ontem à noite eu saí da redação, peguei o metro para ir para o Corte Inglês. A carruagem do metro mudou o desenho. Em vez das cadeiras serem assim, na carruagem que eu peguei, as cadeiras são corridas. Eu sentei e não havia uma pessoa que não tivesse no telemóvel. Nenhuma. Mandando mensagem, fazendo não sei o quê. E é uma coisa que eu fico... Quer dizer, é um papo de velho. Eu tenho 60 anos, mas espero ser... Ou pelo menos tento ser uma mulher atualizada. Mas para já vai ter todo mundo um problema de pescoço. Verdade. É um problema de pescoço. As pessoas estão vivendo assim. Também. E, portanto, sem horizonte. Né? As pessoas estão lendo assim. Depois tem a coisa do efêmero. Então, eu agora passei a ter um Instagram há um mês, só porque a revista passou a ter um Instagram e eu preciso seguir o que a revista faz, até porque eu pago quem faz e tem que ver se está fazendo direito. Tem que controlar o trabalho, não é? Tem que controlar o trabalho. E então saiu uma história no dia e eu vi sem som. Fui olhar de novo mais tarde e já não estava, porque aquela coisa dura 24 horas. Então, o efêmero, essa coisa do efêmero, essa coisa das pessoas estarem o tempo inteiro para baixo, das pessoas não se comunicarem mais. As pessoas vão ao museu para tirar uma selfie do quadro que está atrás. Elas não viram o quadro. Elas vão ver um pôr do sol e não veem o pôr do sol. Elas ficam de costas para o pôr do sol, com o telemóvel para tirar a foto, para fazer. A festa de Natal, na hora da meia-noite, as pessoas querem fazer uma selfie, ninguém está se abraçando, ninguém está se beijando, é a selfie da meia-noite. Então, isso tudo, para mim, é profundamente angustiante. E só para
terminar essa parte. A Juliana, eu acho que quando vocês pensaram nessa pauta, a Juliana me ligou, porque ela não tinha dúvida, a única pessoa que ela podia ter aqui nesse lado da mesa era eu, porque ninguém mais do círculo verdade, é muito tá difícil. fora do Facebook, tá fora do Instagram, vive offline. Né? Os meus avós têm os dois Facebook. E ainda bem que têm. Eu acho isso Essa incrível. parte é legal. Não é? E fui acompanhando também, não é? A forma como eles foram adaptando. Inicialmente tinham dificuldade, não é? Em mexer com o Facebook, em interagir e tudo mais, mas hoje em dia, não é? A prática, como é óbvio, não é? E vejo a forma como eles mandam mensagens via Facebook. Tem os dois WhatsApp. Nós temos um grupo de família em que eles Sim, lá na minha são mais família interventivos do que eu, isso garantidamente. Portanto, sim, mas eu acho que é realmente um luxo nós podermos. Eu acho que é importante que isso fique aqui bem claro. Eu sou uma pessoa que gosta do mar. Eu comecei a surfar há algum tempo atrás. E uma das coisas que eu tento transmitir quando eu falo a alguém sobre o prazer que me dá estar no mar e surfar é o facto de eu estar afastado de qualquer tipo de tecnologia, que é um privilégio hoje em dia. Portanto, eu tenho bem noção disso. Mas depois também sofro, porque é um problema. Isto é realmente um problema. Eu acho que já está classificado como uma adição, não é? A questão do telefone, das redes sociais. Porque quando se fala em redes sociais, eu acho que é muito mais, ou seja, é um fenómeno muito mais global do que estarmos a falar só do Instagram ou do Facebook. A nossa vida hoje passa quase toda por uma rede, não é? Que nos liga, que é a internet, não é? Onde vamos buscar as nossas notícias. Eu não sei se a Paula pesquisa sites de notícias, se é uma coisa, se navega por aí ou não. Pesquisando. Exato, mas isso acaba por ser uma rede, não é? Que nos liga. É mais do que isso, A forma como pagamos as nossas contas hoje em dia, não é? Nós vivemos em rede. Portanto, sim, é realmente um luxo não ter o Instagram e o Facebook e tudo mais, mas é praticamente impossível viver também, não é? sem estar ligado, não é? De alguma forma. Sim, até para pagar o estacionamento. Você instala uma app, às vezes, no telefone para facilitar a vida. A Via Verde. A Via Verde. Você paga com app. Sim, não é tudo errado. Isso não é tudo errado. Não estou dizendo que, olha, também vamos... Sim. Eu não acho que está tudo errado. É evidente que há milhares de vantagens. O mundo ficou teoricamente mais próximo, né? As pessoas ficaram mais próximas. Eu acho que a grande discussão e o momento é esse mesmo, quão próximas? Será que elas estão próximas só porque elas estão no WhatsApp ou estão não sei o que, sabe? Mas é a vida e é o ir. No caso das viagens hoje, gente, existem agências de turismo, que é uma tendência, sofisticadérrimas, que planeiam viagens carérrimas pra gente com muita grana. Que a coisa o luxo é estar offline, é estar sem telemóvel. Quer dizer, as pessoas pagam para não ter o telemóvel. Sabe? E tem agências que desenham as viagens com essa perspectiva. Então, também há uma tendência paralela, quer dizer, o mundo tem essa maluquice, e ao mesmo tempo existe a necessidade, o programa também é uma prova disso, dessa discussão de que quão longe nós estamos da vida. Sim, mas quanto nós estamos vivendo nas redes, entendeu? Eu acho que quando as coisas chegam assim ao mainstream, e vou dar um exemplo que há relativamente pouco tempo eu passei numa daquelas, uma loja que vende uma série de coisas, e uma das coisas que tinha à venda era uma gaiola, que era gaiola para o telemóvel, que é para quando as pessoas vão para a casa de alguém, põem o telemóvel na gaiola. É uma ideia engraçada, não é? Sim, mas desnecessária ainda assim, porque as pessoas podem voluntariamente fazer isto. Ai, perdão. Sim, mas elas podem. Sim, eu acho piada, mas a que ponto chegamos? Claro, e já inclusive workshops de detox de telemóvel, a pessoa precisa de fazer uma espécie de reabilitação já para este tipo de coisa. No meu caso há uma coisa que me assusta imenso, e é a forma como nós recebemos a nossa informação, ou seja, os ciclos de informação são muito rápidos hoje em dia, Paulo, não é? E há uns dias atrás eu falava com uma amiga minha que me disse uma coisa que me tocou. Ela disse, bom, é tanta informação que é bombardeada a toda a hora, não é? Se nós estivermos ligados,
ela diz, eu não sei bem o que fazer, eu olho para aquilo quase, não é? Dizer, olha, arrebentou não sei o quê, caiu um avião, é tudo tão... Desculpa. E eu disse, uau, a questão é realmente essa, porque é fácil cair num sítio de inércia, não é? Mas esse é o problema. É o excesso dessa informação que é também sinônimo de desinformação. Né? Então, agora eu vou advogar em causa própria. A crise do jornalismo, que não é em Portugal, é mundial, tem a ver com isso. Quer dizer, hoje em dia, todo mundo escreve uma notícia. E não há a menor responsabilidade de se aquilo é verdade ou falso. Claro. Nenhuma. Né? A proliferação de bloggers, de blogueiros e blogueiras é uma piada. Paulo, nós temos o presidente dos Estados Unidos, né, que é a nação mais poderosa do mundo. É uma pessoa que comunica através do Twitter, não é? Que eu acho isso. Do Brasil. Para não falar controla o riso. Para não falar de toda a eleição no Brasil, eu acho que a gente pode falar disso daqui a pouco, mas para já só vive no... Quer dizer, e aí eu volto para perguntar, quer dizer, se eu sou uma simples diretora de revista, não tenho tempo para nada, imagino que um presidente de um país com a complexidade que isso... Pode estar no... Tem toda uma equipa que faz o resto. Não, o assustador é que eu acho que são eles mesmo, a comunicar. No caso dos dois... Eu acredito sim, porque, exato, o diálogo, não é? Acho que vai de encontro à personalidade que passa, não é, para cá, portanto... Sim, não era mais no sentido de há uma equipa responsável que faz o trabalho administrativo e depois há a criança que fica a brincar, a mandar uns tweets e outras coisas que assim entender. Isso é desesperador. Sim. Então, o que eu acho, então, essa desresponsabilização de quem escreve uma notícia que afeta tudo que a gente está fazendo, porque as redes também criaram a crise da imprensa, porque a imprensa sempre dependeu da publicidade e da venda dos jornais e revistas em banca. De 10 anos para cá, e a publicidade evidentemente sempre foi muito importante, os anunciantes acharam, porque tem essa coisa também dessa geração meio débil, que acha que não, o negócio é ir para as redes, tira ninguém, vamos para as redes. Só que ainda também não resolveram como é que a publicidade pode ser eficaz nas redes sociais. Então, nesse momento, nem no cravo nem na ferradura, você entendeu? E os jornais foram caindo, jornais e revistas. Então, esse mundo das fake news, esse mundo de que cada um põe uma coisa e você lê e todo mundo lê, a absorção da informação é outra loucura. Da mesma forma que, evidentemente, o Google é uma coisa genial, é um perigo. Sim. Quando eu era criança, olha que faz tempo, o meu pai, que era um cara muito severo, quando eu perguntava o significado de uma palavra, o meu pai mandava ir buscar o dicionário. E na casa dos meus pais era uma coleção de Caldas Aulete, cada volume era desse tamanho. E ficava no andar de cima. Se eu perguntasse no andar de baixo, era um inferno, porque eu tinha que subir. E ele não dizia, tinha que pegar o dicionário, abrir o dicionário. Porque quando você lê no dicionário, você não esquece o significado. Eu tenho uma amiga que é professora e ela dá aula de filosofia. E ela diz que ela tem um problema tremendo, porque ela fala uma palavra. Os alunos não sabem o significado e vão direto para o Google. O que quer dizer, daqui a 5 minutos eles vão esquecer de novo o significado. Isso tudo para dizer que a tecnologia, do meu ponto de vista, está sendo evidentemente usada para muitas coisas maravilhosas, sobretudo no que é realmente urgente, que é salvar o planeta, que é melhorar as condições. Quer dizer, o nosso problema hoje é que os governantes não estão ouvindo os cientistas. E esse para mim, a grande tragédia do momento. A gente não está aproveitando só para o bem a tecnologia. A gente está aproveitando muito mais para o estúpido. Sim. E isso é que me apavora, você entendeu? O que nós falamos até num dos nossos episódios do podcast, e que fui eu até também que comentei, é que as pessoas, primeiro, vem a notícia, 5 linhas, 10 linhas, acabou. Então, assim, não tem o contra, o pró, não. 5 linhas, ele é especialista em qualquer tema.
Pois, imagina. É especialista. Você lê 3, 4 posts, tem um texto de 5, 6, 7 linhas. Lê, tá feito. E você coloca postar, partilhar, é verdade absoluta, né? Uma coisa, Ju, existe essa doutrina, não é? De que é uma tese, não é? É uma tese, sim, mas de que as pessoas já não respondem a textos longos, ou seja, tem que ser tudo muito condensado. Eu não acredito nisso, pessoalmente. Eu posso dar um ótimo depoimento. E eu acho que iniciativas como estas, os podcasts, vieram provar o contrário, que se a conversa for interessante, as pessoas veem. Eu deixei de ouvir música quando conduzo, não é? Porque eu ouço uma série de podcasts que me interessam. Portanto, eu acho que se a informação for relevante e for bem colocada, as pessoas, eu acho que mais do que nunca, estão dispostas a recebê-la. Portanto, eu entendo o que tu dizes. Eu percebo, mas eu acho que também é uma questão de gerações. Acho que sim. É verdade, exato. Sim, concordo contigo. Não quer dizer, o meu interesse há de ser provavelmente diferente. Do menino de 15 anos, não é? As coisas são mais rápidas. Eu acho que também é uma questão de antagonismos, não é? Se nós passarmos uma grande temporada, todos muito ligados a coisas efêmeras, o nosso déficit de atenção está uma lástima graças a estas novas coisas, eu acho que depois vem sempre o movimento contrário, que as pessoas precisam de fazer o oposto. Neste caso é baixar o nível da coisa, baixar o volume e começar a estar mais presentes, parece-me. Eu tenho um enorme, incomensurável privilégio de fazer revista de papel. E quando eu fiz o projeto dessa revista, 12 anos atrás, o meu marido disse: esse é o sonho da sua vida, né? Você vai fazer uma revista para um leitor que está amarrado na cadeira e não pode sair. Portanto, perfeito. E fazer revista em papel hoje é mesmo um privilégio. Nós acabamos de fazer uma pesquisa muito grande, um estudo quantitativo e um qualitativo sobre a revista, página a página, rúbrica por rúbrica. E fizemos o quantitativo só com passageiros mais and go, portanto todos os passageiros TAP. O questionário foi online, era enorme, tinham 40 perguntas. E eu estava muito preocupada, porque eu precisava dessa resposta. E a empresa de pesquisa disse: olha, vê lá, se tiver 1000 respostas, vai ser genial. E nós tivemos 2.500 respostas. E depois fizemos o qualitativo com 2 focos grupos. Esse só em Portugal, porque os Mais & Go foi no mundo inteiro. Nós temos cliente Mais & Go nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, no mundo todo. E fizemos aqui. E essa coisa de ter muito texto, a revista é bilíngue. Então a mancha do texto parece grande. Porque é tudo a dobrar, não é? É tudo a dobrar. Então, bom, nós acabamos a revista que está a bordo esse mês, que ela entra todo dia 1, entra uma revista nova. É o resultado já do trabalho da pesquisa, o que nós já mudamos na revista. Então, a questão não é o volume, é de saberem que aquilo é uma coisa, aquilo é outra. Então, isso está agora na nova direção de arte, ficou bem claro. E, ao mesmo tempo, as pessoas, em algum momento do voo, pegam a revista. Isso também já fizemos essa pesquisa várias vezes. Porque as pessoas estão offline. Tem que arranjar. Quer dizer, hoje em dia vários dos aviões da TAP têm internet, aliás, aviões de outras companhias também, só que você paga para isso, né? Então, e muita gente baixa uma série de coisas para ouvir no avião, para ver no avião, etc. Mas, em algum momento, elas leem. E elas querem ler. Elas querem ler, elas querem passar coisas... o tempo. Não, e primeiro, está mais que provado também que a maioria dos passageiros tem medo de avião. Então é uma forma também de pensar, de estar distraído. E os passageiros que viajam sempre conosco, graças a Deus, são os que procuram, chegam no avião e procuram a revista. Primeira coisa, os que sabem, que conhecem a revista. E nessa pesquisa, como numa outra que eu fiz em 2008, a última pergunta era, que eu fiz questão, e para mim é o grande prêmio, que é: você aprendeu ou descobriu alguma coisa que você não soubesse antes de ler a revista?
E nós tivemos uma resposta de 93% de pessoas aprenderam uma coisa que não sabiam. Isso faz parte do ADN da revista, porque, e de todas as revistas que eu dirigi, as que eu criei de raiz, porque eu acho que o que as pessoas... o mais do mesmo é o que é uma loucura. Eu me lembro quando eu fiz a revista Ícone, que foi uma revista muito importante, enfim, em 99, de 99 a 2001, foi o ano do Eyes Wide Shut do Kubrick. E, portanto, tinha entrevista da Nicole Kidman e do Tom Cruise em todas as revistas do planeta. E eu queria dar um exemplo, assim, eu falei, sabe quando é que o Tom Cruise e a Nicole Kidman vão sair na revista? Daqui a um ano, quando ninguém estiver falando deles. Aí a gente vai ver o que eles estão fazendo. E isso eu acho que as pessoas estão, ao mesmo tempo, cansadas de sempre a mesma coisa, você entendeu? Há pouco também, quando o Pedro estava a falar nesta questão de estarmos a ser sempre bombardeados com informação, eu acho que um dos grandes desafios é aprender a fazer uma boa curadoria desta informação que nos chega, porque nos chega de tudo, do bom, o mau, o péssimo, o vilão, tudo e mais alguma coisa. E, de facto, quando a pessoa tem uma revista, a curadoria está feita, está ali, tudo sossegadinho, não estão coisas constantemente a aparecer-nos e mais publicidade, sim, coelhos assim da cartola e tudo mais. E de facto a pessoa, há um momento, eu acho que isto até pode ser meio meditativo, não é? A pessoa está só ali sossegada, a folhear uma coisa e não está tudo a acontecer ao mesmo tempo, porque de facto acho que este excesso de exposição de coisas, sejam elas de notícias, mesmo destas coisas, eu lembro de antigamente, já era chato quando os meus pais estão ligados à fotografia, quando éramos convidados para ir ver as fotografias de férias, ficávamos todos sentados a ver um ecrã, toda a gente a mergulhar no frio, a pensar, eu não quero ver mais, já vi 200, não preciso ver mais. E agora as redes sociais têm esta coisa, as pessoas põem a cara delas, tudo o que estão a fazer, o que estão a comer, com quem é que estão, etc. E a minha questão que, pronto, eu não faço isso, até porque também não sou nada fotogénica, se calhar é por aí, mas não é uma coisa que me interesse. Mas tenho esta dúvida. Porque é que isto é interessante para as pessoas? Porque é que as pessoas fazem isto? Se isto é uma necessidade de validação, se é a descoberta de si próprio, porque isto pode ser visto de uma perspectiva positiva. Nada disto isto não é uma crítica acérrima às redes sociais e àquilo que se pode fazer. Eu, ao contrário, você disse não é uma crítica, eu faço uma crítica. Acho que o excesso de exposição não pode ser bom. Não pode ser bom por todas as razões do mundo. Tem, não sei se vocês já viram, a Globo tem agora uma série que chama Vítimas Digitais. É uma série baseada em fatos reais, tá? Pode baixar, Globoplay. Vamos pedir o patrão no rodapé. Passando aqui embaixo. Eu já vi 3 episódios, são 10, e é assustador. Porque são casos concretos do que aconteceu a partir do telemóvel. Homens que fotografam uma namorada e depois brigam com a namorada, e põem nas redes, e põem não sei o quê. E aquilo vai virando uma loucura. E você, uma vez na rede, você nunca mais sai da rede. Mas isso são as pessoas, não é? Nós estamos a falar de pessoas que têm uma propensão, não é, para... E depois utilizam este tipo de tecnologias, não é, para exercer o mal. Mas o problema aqui é de raiz, não é? Tem a ver com a índole da pessoa, não é? Não, mas isso para qualquer tipo de crime. Não, exato. Esse crime agora é resultado dessa atualidade, dessa questão. Que a maioria das pessoas talvez não esteja atenta do perigo que isso possa acontecer. Claro. Esse excesso, tira foto, põe não sei o quê, meu amor, beijinho, não sei o quê. Aí o cara, sem saber, tá filmando o seu bumbum, tá? E depois o que isso pode acontecer? Depois o cara pega e põe num site, um dos episódios é isso, o cara põe a ex-namorada que quis brigar com ele num site de prostituição e a vida anda. E não sai, você nunca mais sai da rede. E é essa a falta de conhecimento que eu acho que também falta essa informação para as pessoas também para se cuidarem mais. E voltando à coisa da geração. Há uns anos atrás, poucos, 4, 5, eu fui para sua terra, fui para Pernambuco, para o Nanai. Eu nunca tinha ido, estava me convidando para ir a tudo, eu não vou a nada porque não tenho tempo.
E é um paraíso, é um hotel, um resort na beira da praia, lindo, não sei o quê. Era fora de época, era agosto, verão para nós lá não. Um lugar muito legal, fui tomar um pequeno almoço. Não queria acreditar. Tinha pouca gente no hotel, tinha umas 6, 7 famílias, além do meu marido e eu. Todas as criancinhas sentadas nas cadeiras de comer, com o iPad na mão, jogando. E isso por quê? Porque enquanto eles jogavam, o casal Conseguia comer. conseguia comer, viver, conversar ou não. Porque também tinha uma mesa que eu comecei a rir. A criancinha estava e os dois estavam, cada um no seu mensagem. Então, você vai para um resort paradisíaco e faz isso. Quer dizer, então, eu não sei em termos de geração o que isso vai acontecer. Eu sei, e é para a gente ser um pouquinho otimista também, assim, quando eu vejo o fenômeno da Greta, a Greta não seria o que é se não fossem as redes. Então, de repente, eu acho ela chata pra cacete, mas acho importante que ela exista, quer dizer, vamos deixar as coisas bem claras. Então, a minha esperança é essa geração da Greta, que já não é mais a dos meus filhos, porque a Greta tem 16 anos. É novíssima. Sabe, o que eles vão fazer com isso? Quer dizer, mas eu acho que a gente está nesse momento da virada. Da viragem, eu acho que sim. Sim, há esta coisa de facto, isto não tem que ser usado para o mal, como dizia o Pedro. Eu estou a dar tudo ao Pedro agora, depois da nossa introdução, mas também eu sei que falámos... Não, brincadeirinha. Nós falámos inicialmente, tu estás, por exemplo, justamente a explorar os aspectos positivos que estas novas tecnologias nos permitem. Mas já me aconteceu, não é? Eu tirarem-me uma fotografia bonita e eu postar essa foto. Eu estive agora de férias e no meu caso eu acho que o eu postar ou não postar tem muito a ver com eu estar feliz e relaxado. Eu postei algumas fotografias agora das minhas férias. Estava feliz, estava com a minha família, com os meus amigos e aconteceu organicamente. Eu já tive fases em que postei uma foto e tirei aquilo imediatamente. Eu disse, o meu estado de espírito não é este, o que é que eu estou a fazer? Ou seja, eu também sou vítima disso. Agora, eu fiz aqui uma coisa, porque eu comecei-me a debater com isso já há algum tempo. Eu disse, como é que eu me posso posicionar neste novo mundo, não é? É quase uma obrigação que você tipo. Não, mas o panorama é meio catastrófico mesmo. Eu estou a ler agora um livro que é Um Planeta Inabitável, uma história do futuro, que é incrível. Quer dizer, o cenário que é com o planeta Terra com 1 grau a mais temperatura, 2, 3, 4, 5. Isto vai tudo acontecer agora. Tudo. Sim, é a geração da Greta, mas somos nós também. Estamos aqui, né, agora. Não, e o que acontece? Eu disse, bom, é muito fácil falar e não fazer nada, isso é facílimo. Disse, bom, o que é que eu posso fazer? O que é que me interessa? Então comecei a fazer uma coisa parecida com este vosso espaço, comecei a conduzir uma série de entrevistas que vão ser lançadas em breve. Não, mas não é. Exato, vão ser lançadas em breve e a verdade é que tenho entrevistado gente muito interessante. Entrevistei o Wagner Moura, que vocês devem conhecer, não é óbvio. O novo presidente da UNITA em Angola, o Adalberto da Costa Júnior, que acabou por me dar uma entrevista incrível, não é? Ele acabou de segurar a eleição do partido, da UNITA, e vai concorrer às presidenciais em 2022. E foi incrível porque ele falou sobre o projeto dele para o meu país. E eu tenho 1 hora e tal de conversa com ele e digo assim, ok, tudo bem, eu posso fazer isto é uma forma de contribuir, ou seja, partilhar a informação de uma forma responsável, não é? Mas você falou a palavra-chave, partilhar a informação de forma... Exato, mas lá está, eu não me quero isentar também de vez em quando ter uma fotografia bonita e postar, eu acho... Sim, mas hoje em dia eu faço mais por merecer essas fotos bonitas, ou seja, eu tento... Luanda foi assolada agora com uma grande chuvada há uns dias atrás, ou seja, eu cheguei a Portugal e caiu uma grande chuvada. O que é que acontece em Luanda quando chove? A porcaria que é produzida por nós, não é, o plástico, vem por ali abaixo, vai parar ao mar, não é? Porque é aí que o plástico vai parar, não é? Ou irá parar, e quase imediatamente chega à Ilha do Sul, não é? Que é um sítio onde muita gente vai fazer praia. Então, há uma série de imagens da catástrofe que foi o day after das chuvadas, e as pessoas partilharam uma série de fotografias e eu lembro-me de olhar para aquilo e dizer, ok, tudo bem, lá está, isto é bom, é positivo,
é positivo, porque mais rapidamente estas imagens chegam a quem de direito e as pessoas fazem alguma coisa. Eu quero acreditar que é positivo. Sim, nós termos acesso num problema e está chamando a atenção para o problema. Exatamente. Isso é a parte maravilhosa. Exato. Portanto, eu acho que nós podemos intervir de uma forma altamente ativa hoje em dia, não é? E há tanta coisa, existem tantas causas, não é? Por onde nós podemos realmente começar. Eu acho que a questão do plástico, eu acho que nós não temos bem noção do que é que se passa com a questão do plástico. Há uma ilha entre a Califórnia e o Havaí de plástico que é 2 vezes o tamanho do Texas, do estado do Texas. Portanto, nós precisamos realmente de repensar rapidamente esta questão do plástico. Eu há dias atrás, eu conversava convosco antes de começarmos isto, eu fui fazer compras, não é? Cheguei de viagem, fui fazer compras e quis experimentar o exercício de não comprar artigos embalados por plástico. E é virtualmente impossível. Eu comprei fruta, só, acabou. Mais tarde tive que fazer compras, tive que comprar manteiga. E é impossível, mas eu acho que nós precisamos falar disso. As redes sociais são boas também, não é? Para partilhar informação. Portanto, depois tem a ver com onde nós vamos buscar a nossa informação, quem nós seguimos. Sim, esta criação de comunidades também, há muito isto acontece, pessoas que nós já não víamos há imensos anos e de repente redescobrimos-las nas redes sociais e parece que há ali um reacender da relação que havia e o facto de nós estarmos a ver de alguma forma o seu cotidiano também nos aproxima um bocadinho. Olha, outra coisa interessante é as relações, não é? Hoje em dia muitos relacionamentos começam a partir de interações na internet. Sim. É impossível fugir a isso hoje em dia, não é? Mas eu acho que acontece. Tem o lado que você pode como focar num problema para ajudar a melhorar o mundo. Existe tudo. Existem as apps que precisamos do telefone e instalamos a app que vai facilitar a nossa vida. O grande debate aqui, que temos que voltar a esse tema é esse vício da gente. Até que ponto, para mim, voltando ao tema, para mim, eu que trabalho com redes sociais, para mim é problemático que eu acordo, eu pego o telefone e já estás a ver. E já estou a ver alguma coisa. Vou almoçar, estou com o telefone. Eu ando com o telefone na mão. Há uns 3 meses, acho que foi mais ou menos isso, eu fiz um detox de yoga, surf, fui surfar, fatinho e tudo, no inverno, em Peniche. E desliguei o telefone. Mas o que me deixou chateada, depois de terminar isso, é que eu tenho que fazer um detox de telefone. Eu fiquei chateada por isso. Hoje em dia, para mim, isso é um problema. Um problema porque me cansa. Antigamente, as pessoas iam trabalhar. Isso não foi no século XVIII. A gente saía de casa e chegava no trabalho, começava a trabalhar quando chegava no trabalho. E eu estou falando, nós fazemos isso até 15 anos atrás, né? Hoje você acorda trabalhando, porque você acorda e você pega o telemóvel. Eu, de fato, e no caso do telemóvel, e estando fora das redes, eu trabalho com o mundo inteiro. Então, eu tenho os fusos, eu tenho gente que está muito mais, tem gente que está com muito menos tempo de hora. Então, eu durmo com o telemóvel na mesa de cabeceira, porque eu não sei o que eu vou precisar. E isso porque o meu grupo é muito restrito. Eu também tenho grupo de WhatsApp, da família, das irmãs, não sei o quê. Isso é ótimo. O WhatsApp é uma coisa que eu acho muito mais light, você entendeu? Do que o Facebook. Quer dizer, os teus grupos de WhatsApp é quem você quer. Claro. Ou você tem uma coisa aqui no WhatsApp que eu acho fantástica, é pôr em silêncio. Então, você também assim, pode colocar, deixa. E quando tem assim 1.500 mensagens, aí eu... Olá, gente, assista um absurdo. Não, eu tenho uma amiga muito próxima, que aliás hoje está fazendo uma exposição na livraria Sá da Costa, no Chiado, que é a Mônica Figueiredo, que é jornalista também, enfim. A Mônica é assim, a primeira que teve no Facebook. Eu nem sabia o que era Facebook, ela já era Facebookeira, Instagram, o cacete. E ela veio morar para Portugal, morou cá muitos anos atrás e agora voltou. E ela manda o WhatsApp assim, a primeira frase, pumba, a segunda, pumba. Um dia eu peguei o telefone e disse assim, e fica aquele pim, pim. Eu disse, olha, você
eu vou te tirar da minha vida se você... Escreve o texto todo e manda de uma vez, que é aquele pim, 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 pim. É um inferno. Eu trabalho com o administrador que manda na revista, o administrador da TAP que manda na revista, a quem eu tenho que prestar conta, reportar. Eu faço reunião com ele rarissimamente, até porque ele é ocupadésimo, e ele está o tempo inteiro olhando o telemóvel. Eu tenho certeza que ele não ouve metade do que eu falo. Porque ele está mandando mensagem, ou ele está no WhatsApp. E isso é que eu acho... Sabe? E voltando para aquela coisa dos quadros do pôr do sol, acho que essa é a tristeza, se a gente não está aproveitando a vida, porque a gente está querendo marcar um momento que a gente nem viveu, independente da exibição, porque eu acho que, por exemplo, e também tem a ver com um ator vive disso, quer dizer, qualquer ator faz parte do ADN da profissão, você se mostrar, porque você escolheu esse caminho. Da mesma forma que eu acho que no ADN da minha profissão, a obsessão é por contar para o outro alguma coisa. Quando as pessoas me dão uma notícia, olha, é segredo. Eu falo, olha, eu sou jornalista. Para já assim, se o segredo é seu e você não está conseguindo guardar, você quer que eu guarde o seu segredo, que já é um absurdo. E assim, eu sou jornalista, tudo que mas até a minha equipe, há uns anos atrás, nós fizemos uma edição, Costa Vicentina, o tema de capa, e elas queriam me matar. Nós não vamos fazer a Costa Vicentina. Por que não? Porque se a gente for mostrar as maravilhas da Costa Vicentina, a Costa Vicentina vai deixar de ser a maravilha que é. Falei, bom, então vocês estão na profissão errada, porque a nossa função é mostrar as maravilhas. E eu ainda tenho o privilégio de fazer uma revista que só mostra o que é bom, o que é lindo, o que é sofisticado. Porque quem quer, quando acha que a revista é muito só o bom de Portugal, eu digo, olha, você quer ler a realidade encardida, compra o Correio da Manhã, não vai ler a revista de bordo da TAP. Portanto, eu acho que... Nunca mais... Vocês não vão ser patrocinados pelo Correio da Manhã. Eu certamente não sou. Mas, enfim, eu acho que essa preocupação da gente ter, de mostrar o que é bonito, mas de viver, o que realmente me preocupa, para além da questão do pescoço, que realmente me preocupa. E da tendinite, tem gente com problemas nos pulsos, de digitar. Mas essa coisa, como é que essas gerações... Como é que elas se vão relacionar entre si? Como é que vai também? ser? Mas ao mesmo tempo é isso, a gente está assistindo uma transformação. Tem a tendência das tais agências de viagem que criam coisas, não sei o quê. Tem a tendência das pessoas quererem voltar para o campo, né, das pessoas quererem plantar. Portugal, a gente está cheio de exemplos de holandeses e dinamarqueses e alguns portugueses que estão fazendo o caminho inverso. Desculpa, só uma coisa, para eu não esquecer, que eu tinha, acho que comentado só com a Cláudia, no norte de Portugal, fizeram um concurso para pastores. Concurso, eu achei isso espetacular. Por quê? Porque não tinha mais. Ninguém quer ser pastor. Então, assim, esse resgate, só para voltar, isso do resgate, de voltar, tem um movimento que eu vi em alguns países, que isso para mim é fantástico, que é, vamos voltar a mandar e-mails? É tão menos invasivo. Não, e carta? Sim. Eu sou uma pessoa que compra papel de carta. Eu colecionava papel de carta. Colecionava, mas não coleciona mais. Não, mas eu continuo. Eu compro cartão, eu tenho mania de caneta. Enfim, Estacionário de uma forma geral, não é? Estacionário de uma forma geral, sou obcecado. Mas, aliás, eu trabalho com revista, eu tenho mania de tudo que é papel, bravo, coisa é o que toque, não é? E, então, o que eu acho que é importante é... nós estamos vivendo mesmo um momento de transição do mundo. Para onde está indo? Né? É se acordar. Quando a gente fala, é óbvio que todos nós temos obrigações de salvar o planeta. Mas quando a gente vê uma geração empenhada, até... Claro. Sabe, nós todos vamos sofrer, mas eles, quanto mais jovens, mais sofrerão, porque o mundo está ficando pior. É a herança. Então, quando você vê... para onde nós estamos indo? Eu, como sou uma tonta daquelas que acredita que a vida é boa, eu espero mesmo que isso vá acontecer. Que haja reviver uma coisa das pessoas voltarem a ler livros,
voltar a ver grandes filmes, porque a gente é feita dessa soma, sabe? Que quando chegarem no Museu do Louvre, tentem ver o quadro, esqueçam o telemóvel, guardem o telemóvel, tenta ficar vendo um Van Gogh para você ver o que a vida pode dar. Ouvir música de direito, concentrada, porque as pessoas até estimular todos os sentidos, não é? Estimular, porque a arte, eu realmente acredito que a melhor coisa do mundo é a arte, portanto, eu acho que o cinema, outro dia eu estava vendo a Netflix, que é aquela Netflix também tá aqui na da perto. Netflix, que é uma coisa maravilhosa, né, que eu acho genial. Mas a Netflix, por exemplo, filmes antes dos anos 50, e estamos falando dos clássicos do cinema americano, do cinema europeu, eles não têm. Então, como é que um rapaz hoje vai estudar cinema, uma rapariga, sem nunca ter visto um Ford, sem nunca ter visto um De Sica, sem nunca... Sabe? Então, eu acho que essa efemeridade da rapidez, essa falta de informação que faz as pessoas, o mundo andar, porque vocês começam o programa falando do Zuckerberg, da Apple, do Steve Jobs, do Bill Gates, etc. Esses geniais caras são de uma geração, eles estudaram, eles leram, eles viram, eles aprenderam. E eles criaram isso. E também se afastam muito do próprio monstro que criaram. São pessoas que não são públicas. O Bill Gates é um cara que tem uma fundação que faz uma série de coisas. Sim, está a fazer trabalhos incríveis, não é? Incríveis. Então, a parte deles, o Steve Jobs fez um trabalho genial. E morreu. Se livrou do que vai acontecer por aí. Então, a gente não pode pôr a culpa nesse cara. Esses caras são foram os que proporcionaram o mundo ficar melhor. Agora, o que a gente está fazendo com o que eles criaram, que eu acho que é o grande problema. E, sobretudo, já não vou falar de fake news e tal, acho que é um problema de cada ser humano, o que ele vai ter, o que ele vai guardar, sabe, para a coisa não ficar tão rasa e tão efêmera, que aí... E pois, eu ia perguntar uma coisa ao Pedro, por essa exposição que tens, inevitavelmente. Como é que vês isso das pessoas de se exporem e de todo mundo não, muita gente que trabalha no meio e estarem nesse... Que equilíbrio encontras? Na verdade é esse, que equilíbrio? Deixa-me contar-te uma história sobre a exposição. Há uns anos atrás eu fiz uma telenovela, que na verdade foi a minha primeira telenovela. Eu tinha feito cinema antes, durante vários anos, e depois foi-me feita uma proposta que eu achei altamente ambiciosa, que era voltar a Angola. Eu na altura estava a viver em Los Angeles, e foi voltar a Angola para fazer uma super produção na altura, fazer o papel de um homossexual. E eu disse, bom, era uma personagem altamente complexa, muito bem filmado, aquilo parecia cinema, não é? Tanto que fomos nomeados a um Emmy e tudo. Mas a produção era angolana? Era angolana, mas com técnicos portugueses, foi toda uma equipa de 100 e tal pessoas de cá para lá. Portanto, aquilo tinha muita qualidade, foi feito com bom budget. Isto foi antes da crise, não é? Em Angola. Isso também é uma coisa antiga, né? Bom budget é uma coisa de outras épocas. Sim, hoje em dia é verdade. Outros luxos. É verdade. E a minha personagem, a determinada altura, dava um beijo, não é? Ao homem por quem estava apaixonado. E no dia em que esse beijo foi para o ar, a novela foi suspensa. Ou seja, foi tirada do ar. E gerou-se ali um debate, e se tu queres falar de redes sociais, aquilo foi uma coisa, foi assustador, não é? O que aconteceu naquela altura. Eu lembro-me que cheguei a ser ameaçado na rua. Isso foi em que ano, Pedro? Foi há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Parecia assim, 20 anos, não. Não foi agora, aconteceu recentemente. Não, isso gente, acabou de acontecer essa semana no Brasil com o Porta dos Fundos. Exato. E eu lembro-me que o discurso tornou-se agressivo, mas ao mesmo tempo que o discurso se tornou agressivo, depois muita gente deu a sua opinião sobre a situação, não é? Sobre o fenómeno de homossexualidade, que é assim, que isto não é uma questão cultural, como foi defendido por determinadas pessoas nas redes sociais em Angola. Mas isto para te dizer que eu senti ali em primeira mão, não é? Foi a primeira vez que eu vi o meu nome
ser tratado assim, tipo... Sim, de uma forma violenta, mas depois vi também, ao mesmo tempo, o que é que acontece quando existe debate sobre um tema que é importante, não é? E acabou por ser importante aquilo que aconteceu ali. Mas fez com que eu me retraísse um pouco em relação às redes sociais e começou aí, nessa altura, um pouco uma relação de toque e foz com as redes sociais. Sei lá, depois aconteceu-me, não é? Ter tido uma relação que foi uma relação mais pela pessoa, de ser quem é, não é? Foi uma relação que também acabou por ser mediática. Mas eu lembro-me nessa altura, de ter pensado da seguinte forma, quer dizer, eu nunca deixei de expor uma relação minha antes, nunca na minha vida, para mim era uma coisa normal, pôr uma fotografia minha com a minha namorada num Facebook, só que de repente a coisa ganha outra proporção por ser uma pessoa com uma profissão semelhante ou parecida com a minha, ou a mesma profissão no caso, e realmente não há nada positivo que venha daí, porque eu lembro-me de um amigo meu me dizer uma coisa há uns dias atrás, que é, a partir do momento em que a imprensa sabe que tu estás numa relação, tu já estás a perder, porque se a determinada altura não te veem com a pessoa, começam a questionar, está tudo bem ou não, e tu não precisas disso. A verdade é que todos nós aprendemos, e hoje em dia o meu posicionamento é muito diferente em relação a isso. Mas, dei aqui uma volta enorme, mas era para te responder um pouco à coisa da exposição. Na verdade, acho que é o equilíbrio, né? O equilíbrio, porque as pessoas... é isso que eu disse. Se tá com a namorada e não aparece com ela, o pessoal questiona. Mas não tava com ela? Ou se tá, tipo, saiu de óculos escuros e tá de ressaca. Tipo... É tudo tão complicado hoje em dia, não é? Sim, mas uma pessoa também não pode entrar nessa loucura de nada, não é? Temos mais é que viver a vida. E o que acontecer, olha... Eu trabalhei com um homem, eu tive muita sorte com algumas chefias. Eu tive 3, ao longo da minha vida, eu tive 3 mestres. Tive um primeiro que me ensinou a base da vida. Tive um segundo que me ensinou, que foi meu mestre no cinema, da onde eu venho. A minha formação é de cinema. E depois tive um mestre de jornalismo. E o mestre do cinema dizia, com quem eu trabalhei muitos anos, dizia que o segredo da vida está na medida das coisas. E pode parecer uma frase clichê, mas isso é para tudo, quer dizer, sim, tudo que é demais, exato, não é bom, tudo que é de menos, quer dizer, é a medida das coisas, como a gente usa tudo, né? Como é que a gente usa a tecnologia, como é que a gente usa isso. Obviamente que os debates, mas a televisão já criou um grau de exposição gigantesco, e a televisão já está velhinha, né? Esse mesmo fato, eu não conhecia essa história, mas no Brasil, na Globo, que é a Globo, numa novela, que o ator que acabou de vir aqui fazer selfie, inclusive, que era filho do Antônio Fagundes, imagina, é um homossexual, e os dois, aliás, eram o Thiago Fragoso e o... esqueci o nome dele, que é um ator importantíssimo hoje. O Thiago, aliás, ambos os atores são casados, têm filhos, casados com mulheres, e fizeram um papel de homossexual, e um apaixonado pelo outro. E o beijo. E antes desse beijo dos dois, teve um outro beijo mais louco, numa novela da Globo, que era a Fernanda Montenegro e a Natália Timber, as 2 maiores atrizes do Brasil. Incrível. 2 senhoras. No primeiro capítulo, então, elas dão um beijo. Chiquérrimas as duas, sofisticadíssimas, moravam num apartamento maravilhoso, as duas discretíssimas, mas tem um momento que elas se beijam. Bom, caiu o Carmo e a Trindade. E aí, no beijo da Fernanda, eu acho que da Natália ainda não tinha tanta rede social. Mas agora, por exemplo, com o fenômeno Porta dos Fundos, e aí estamos falando de Netflix, estamos falando de... É alucinante o que estava acontecendo. Quer dizer, as pessoas estão num grau de emburrecimento e de xiitismo, isso é ser xiita. Você olhar um trabalho de um grupo que está fazendo ficção e tomar aquilo como pessoal, e um juiz, um desembargador atrasado mental, mandar suspender. Isso é demais. É demais, quer dizer, nós estamos num retrocesso, aliás, o Brasil está num retrocesso geral em tudo.
Isso foi cancelado, não é? Ou seja, depois houve uma ordem, não é? Aí, anteontem, o juiz do Supremo Tribunal Federal cancelou o do juiz do Rio. Então, a notícia boa, ainda dá para confiar nas instituições, porque o Supremo ainda pode fazer. Exato. Mas a notícia é assustadora. Alguém fez isso, é apoiado por isso. Puseram fogo na sede da Porta dos Fundos. O Gregório do Vivier e o Fábio Pochá hoje, obrigados pela Netflix, têm que andar com carro blindado e 2 seguranças, porque eles têm um contrato e eles estão putos, porque ninguém quer ficar andando com segurança. Mas a vida deles virou isso por causa de uma liberdade de expressão, e estão falando de humor. Então, é isso que eu estou dizendo, a gente está num avanço e num recuo, muito louco o que está acontecendo. As eleições no Brasil, presidenciais, as últimas, por causa das redes sociais, expuseram um ódio de famílias que deixaram de se falar, amigos que deixaram de ser, porque um era de um lado, outro era de outro. E o lado que ganhou, só chorando. E Deus ser brasileiro, nós estamos num questionamento, será que é mesmo com tudo isso que está acontecendo? Mas isso tudo é isso, tudo culpa para o bom e para o mal das redes sociais. E uma coisa que todo mundo sabe que acontece, mas que para mim é assustador, é você se sentir seguido pelo seu computador, pelo seu telefone. Isso é uma notícia política, uma notícia de um filme, de uma novela, você deu um clique num filme. Por isso é que eu não estou nas redes sociais. Aí depois, daqui a pouco, eu até falo muito de algumas coisas que nós falamos e conversamos, as duas, sobre o podcast, sobre, enfim, um tema. E todo... uma série de sugestões, mas assim, sobre mas às vezes... Mas é assim, tu clicas, quando tu navegas na internet, nós é que não lemos, não é? As letras pequeninas. Não lemos, mas quase sempre, quando tu entras num site, tu tens uma janela que abre que diz, não é? Que te dá a opção de aceitar ou não a partilha de dados. Basicamente é isso que acontece hoje em dia, não é? Eu sei, mas não é uma coisa tão óbvia para mim. Por exemplo, obviamente, se for tu às vezes falas de coisas Mas, por exemplo, um exemplo, nós, para fazermos o podcast, falamos do Camus. Albert Camus, O Mito de Sísifo. Sim. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa citou Sísifo essa semana. O Sísifo, do Gregório do Vivier, veio. Depois eu estava a ler um artigo de uma revista há 2 semanas, Mito de Sísifo. Mas isso são tudo notícias que vêm ter contigo, ao teu telemóvel? Vêm ter comigo. E mas eu estou doida. Ou será que nós pensamos no absurdo? E todo mundo pensou no mito de Sísifo. Eu disse, mas como é que... Então, é isso, esse medo do seguir. Obviamente, vai no site de compras... Sobre o Gregório, eu vou te dizer que o Gregório está fazendo essa peça há 1 ano. Sim, eu sei. Eu falei com ele. Eu tive com ele agora no Porto. Não, mas isso podia ser uma coisa mais discutível e pode ser uma coisa de imaginário coletivo, que de vez em quando há estes movimentos, nós não sabemos muito bem como é que isto acontece, mas alguém se lembra de uma coisa e de repente percebemos que estamos todos a lembrar-nos da mesma coisa. Mas isso é da internet? Eu acho que é da gente estar... Quer dizer, quando você... E a gente sabe disso, são os tais algoritmos. Sim. Essa palavra que paira no planeta, agora tudo é algoritmo. Então, os likes que você faz te levam para saber, para começar a criar o seu perfil. Sim. E as coisas que você pode gostar ou não gostar, a publicidade que você vai receber ou não receber. A porcentagem de inteligência humana é cada vez menor no planeta. Mas eu há tempos atrás ouvi e vi, não era um podcast com o Elon Musk, que é, não é, o chairman da Tesla, da SpaceX e tudo mais, e ele falou sobre inteligência artificial. É assustador, não é? Ouvir o que alguém na posição dele, que tem acesso a tudo que é... que nem imaginamos. Ele diz que nós temos realmente que ter atenção a isso e tem que se criar regulamentações, porque a percentagem de inteligência humana é cada vez menor no planeta, não é? As decisões são tomadas
pela inteligência artificial, não é? Pelos tais algoritmos. E é outra coisa, parece que nós atualmente também vivemos um bocadinho a vida em esteroides, está tudo aumentado e há esta ideia da realidade aumentada. Nós já não nos contentamos com o comezinho, com o normal, isto é um copo, está aqui, está tudo certo. Não, tem que ser um copo com... Exato, com uma série de coisas à volta. E atualmente, em termos de marketing, uma das grandes tendências é o phygital. E o que é isto do phygital? É uma conjugação entre o físico, o analógico, o offline, que já é chamado, a vida real já é chamada offline, atenção, que isto só por si já é um problema. Exato. A Paula aqui, na placa. Sim, mas calma. Nós pomos uma daquelas vozes lá atrás depois na produção. Tem letreira assim, Aplausos. Sim. Há esta fusão entre o analógico, o físico, não é? Daí o digital, o físico com o digital. Porque já há esta confluência, a partir dizem os marketeers que a partir de agora as experiências querem-se assim, imersivas, nos dois planos. Tem que ter uma componente offline, vida real, tal como ela é, e depois tem que ter uma componente digital, porque o nível de engagement e de interesse das pessoas, isto já está tão hiperestimulado que já só vai lá assim. E enfim, isto traz questões. Eu também acho uma pena, né? Eu acho uma pena. Eu fico... Desculpa, eu tenho tanto medo desses marketeers. Também tenho... Atualmente eu tenho muito, desculpe, não tem mas problema, é que não tem problema. Tem uma geração que está nas agências, eu já falo agências, porque a agência publicitária é quase tão antiga como bons budgets. Uma coisa, enfim, hoje todo mundo é comunicação e as pessoas querem conteúdo. Que é uma palavra que eu passei a odiar durante anos, eu adorava falar em fulano tem conteúdo. Hoje em dia eu odeio conteúdo. Eu odeio falar gratidão e conteúdo. Não, mim gratidão duas... eu adoro, ainda é uma das palavras da minha vida. Gratidão, mas gratidão está usada errado. Não, eu tô... Bom, enfim, mas é uma das palavras-chave da minha vida, mas... Desculpa. Não, enfim. Sim. Mas conteúdo. É porque tu não tens Instagram. Porque gratidão. Porque gratidão, ainda bem. Porque gratidão. Mas a questão sumiu total. Agora do conteúdo. Da palavra do conteúdo. Então você chega, não sei o que, todo mundo quer. Então você me dá conteúdo. Mas o que é conteúdo? E as pessoas estão ficando sem conteúdo nas suas propostas. Essa minha amiga que eu citei agora há pouco, a Mônica Figueiredo, foi diretora há 15 anos da revista Pais e Filhos do Brasil e continua sendo consultora. E ela recebeu um briefing essa semana de um grande anunciante da revista e que estava, enfim, que é conteúdo, né? Porque os anunciantes já não anunciam, eles querem anunciar, mas eles querem conteúdo. Enfim, e mandaram o briefing. E o briefing veio do escritório da marca, que é uma marca multinacional de Nova York, portanto. Ela leu o briefing, 10 linhas do briefing. Nós começamos a rir. Era assim, era a coisa mais nada, mais vazia de conteúdo. Que terminava, só para vocês terem uma ideia, com assim... Poderemos discutir a tendência, uma tendência de que existe ou não o instinto materno. É uma marca de fraldas. O que é isso? O que é isso? Mas, sabe? Então, os marketeers, desculpe, eu acho que, como está todo mundo assim, sem ler, sem ouvir, sem não sei o quê, também estão perdendo um pouco a noção do que eram as agências. Eu fui muito feliz, eu comecei a trabalhar muito cedo, e já estou velhinha, portanto, eu peguei muita gente talentosa pra cacete, que discutia, que sabia para onde as coisas iam, ou que propunha. Agora está tudo algoritmo. Mas está todo mundo muito limitado. E eu lembrei, quando eu fui fazer, sempre volto a falar isso do dever de casa, antes de falar desse episódio. Antigamente, quando não tinha telefone, quando as pessoas tinham telefone em casa, e ligava para o Pedro, era a mãe do Pedro que atendia. Pedro! Tá em casa, não tá? As pessoas se relacionavam. Nós saíamos à noite, todos nós nos divertíamos a mesma. Íamos à praia, marcávamos férias. E embaraçosas no dia seguinte, que era espetacular. Vivemos uma vida normal. Todo mundo se comunicava, todo mundo era amigo.
E a vida era... Tínhamos tendências, tinha o coletivo comum, tudo existia, tinha tudo acontecia. As agências de publicidade eram com catálogos de fotografia, né? Víamos as fotos em catálogos, apontávamos o número. Tipo, tudo acontecia de uma forma fluida. Óbvio que a tecnologia hoje nos ajuda muito, mas nos deixa no mundo tão impessoal. Eu acho que todo mundo se veste igual, todo mundo fala igual, todo mundo fala... Todo mundo não, desculpa generalizar, mas muita gente fala as mesmas palavras, vestem as mesmas roupas, veem os mesmos filmes, as mesmas notícias e... Poucos filmes. Mas eu acho que ainda assim o mais triste é que nós temos estas ferramentas incríveis para comunicarmos e para nos aproximarmos uns dos outros. E aquilo que se nota muito é que nós estamos cada vez mais distantes. É o exemplo de estarmos todos numa festa. Eu reparei nisso agora na passagem do ano, 12 badaladas, e estava toda a gente com o telemóvel a filmar outras pessoas com o telemóvel, porque a certa altura não havia conteúdo. Você entra em qualquer restaurante, as pessoas estão na mesa do restaurante falando quer dizer, não sai para jantar fora, fica em casa para gastar dinheiro, ir para o restaurante para ficar em casa no telemóvel, compra comida e vai para casa. Então, essa falta, esse excesso de comunicação, também, paralela ao excesso, tem a falta de comunicação. Eu acho que a gente está exatamente num momento de virada. Como vocês tiveram aqui uma astróloga outro dia, no outro podcast, eu li há pouco tempo que a conjugação astrológica de 2020, o alinhamento dos planetas, é uma conjugação que existiu em alguns outros períodos da humanidade, como a queda do Império Romano, como o ano da Revolução Francesa. O que significa que seria um ano de muitas rupturas. E eu acho que a questão é essa. A gente está num momento de viragem para muita coisa. E não sou nem vidente, nem sociólogo, mas a gente sabe, quem está antenado e está prestando atenção, lendo jornais e revistas, porque a gente tem muita informação em jornal e revista, não precisa só estar na internet. Compre jornais, leiam revistas. Leiam revistas, sim. As boas, porque também, obviamente, tem um monte de lixo. Há muitas revistas boas, há muitos bons jornais, que, aliás, o ideal seria muito interessante poderem experimentar a delícia de folhear uma revista e mesmo um jornal. Mas também, se quiserem ler online, possam ler. Mas, por favor, leiam. Leiam informações fidedignas, feitas por profissionais que são responsabilizados, no caso de mentirem, e irem a tribunal, porque essa é a arma que a gente tem quando uma notícia é mentirosa, você pode acionar. E, portanto, acho que se a gente conseguir se informar mais, não deixar tudo ser 24 horas, vai ser todo mundo mais feliz. Ou pelo menos o mundo pode ter mais chance. E não esquecer dos livros. Pode ler nos Kindles também, não precisa comprar no papel, mas livros. Olha, eu acho que a gente vai ficar... Temos que terminar, mas a gente ficaria aqui muito mais horas a falar. Mas a Paula falou em folhear uma coisa e eu queria terminar com a brincadeira. Quando vai à casa de banho, é livro ou telemóvel para no WhatsApp? Porque agora, hoje em dia, as casas de banho demoram imenso, né? Não, pessoal... Os rótulos do shampoo. O que era espetacular. Não, eu normalmente, depende da hora do dia e do que eu estou lendo, né? E do que eu estou a fazer. Se eu estou lendo um bom livro, e se é fim de semana que eu tenho mais tempo, é provável. Agora, sem dúvida, o telemóvel é importante por causa da hora, que eu preciso ver que horas são, se eu vou receber alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu entrei no banho correndo, eu sabia que eu tinha que estar aqui 4:30, então eu controlo o horário, em vez de estar com o relógio, que eu também uso o relógio, que é uma coisa que ninguém mais usa. É o relógio, é o elogio do relógio. Né? Bons budgets. Relógio. Olha coisas antigas que não existem mais. Todo outro universo. Então, eu acho que é claro. E o Pedro? Ainda lê rótulo de shampoo? Sabe? Já aconteceu, mas já é interessante tu falares nisso, já é o que estiver à mão, na verdade. Não, porque hoje não, mas há momentos que não, quer dizer, não acontece estar com o telefone ou estar com um livro, ler um livro, mas obrigado por perguntares. Se eu entrar num avião sem nada para ler,
eu enlouqueço. Eu começar salto de a arranhar as janelas, não é? Então, eu tenho aquela necessidade. Nos poucos dias que eu consigo de férias, e eu vou de férias para o mesmo sítio há 10 anos, e vou de carro para não ter que pegar avião, e eu faço sacola de livro, e é um excesso de livro. Mas é meio droga, só para saber que tem, não vou conseguir ler 5 romances desse tamanho. É um conforto. Tem um conto de Fernando Veríssimo, que ele foi para um hotel, esqueceu o livro e abriu a gaveta, não tinha nem a Bíblia. Aí ele pediu alguma coisa, deram uma lista telefônica. Ele agora eu já sei de uma cidade pequena, o nome de todo mundo e o telefone, porque ele estava aflito que tinha que ler alguma coisa. Mas enfim, olha, vamos terminar. E eu queria só dar uma última palavra para o Pedro. Primeiro, obrigada por estar aqui e falar conosco. 3 mulheres aqui, mas está aqui, eu acho que sim. Eu acho muito saudável, acho saudável este tipo de discussão, não é? E os podcasts dão-nos esta oportunidade. Portanto, obrigado eu. Eu estou a fazer algo parecido, como eu disse, portanto tenho todo o interesse em aprender também, não é? Como é que vocês fazem isto? E quando é que nós vamos poder ver esse projeto? Muito em breve. Okay. Daqui a 2 semanas eu acho que vai ser lançado. Pelas redes sociais, sabe? Exatamente. Pelas redes sociais e Tem coisas boas. Claro que tem. Alguém vai me avisar, então, por ser. Alguém vai fazer um telefonema. E eu acho que tem mais a ver com aquilo que nós procuramos, não é? E onde vamos buscar a nossa informação, acima de tudo, porque é impossível, ou quase impossível, não é? A Paula acaba por ser um exemplo de alguém que não tem Instagram e Facebook, mas tenho a certeza que manda imensos e-mails. Certeza absoluta, não é? Estando na posição em que está. Portanto, nós todos estamos ligados pela internet, no fundo, eu acho que é mais por aí. Mas sim, eu acho que precisamos de meditar mais. Foi um exercício que eu comecei a fazer recentemente. Sempre resisti imenso à ideia da meditação. Até porque somos tão bombardeados com essa coisa, não é? Este movimento espiritual, que eu também acho importante, mas em que a meditação é vendida, não é? Quase como um negócio, mas é realmente importante, não é? Nós termos algum tempo para nós e estarmos em silêncio connosco. Portanto, se eu tivesse de deixar aqui uma mensagem, é essa, fazer atividades que nos afastem um pouco da tecnologia, como o surf, como desportos, não é? Outdoor, meditação. E é isso. Foi um prazer estar aqui. Que bom, muito obrigada. Obrigada. Paula, uma palavrinha. O silêncio é uma coisa... O Caetano Veloso tem uma frase: melhor do que o silêncio, só João, que era o João Gilberto. E essa outra angústia que eu tenho hoje em dia da necessidade do silêncio. Eu, graças a Deus, consigo muito tempo em silêncio. Até porque eu trabalho até muito tarde. E então, às 7 horas da noite vai todo mundo embora, os telefones param de tocar, eu consigo ter silêncio. Apesar de trabalhar no Chiado e ter uns péssimos músicos que tocam embaixo da minha janela, que é um inferno, mas tirando isso, eu acho que a necessidade e essa coisa da meditação, você vê, eu não estou nas redes sociais, mas eu também não faço meditação, que é péssimo, porque todas as pessoas que me conhecem e são próximas falam: você tem que fazer meditação, você devia fazer. Outro fala: você devia fazer yoga. Outro: você devia... Para já eu odeio quando falam yoga, porque eu sou... Naquele tempo da velhinha era yoga, agora virou yoga. Yoga, meditação, pilates, não faço nada disso. Mas a necessidade do silêncio, da pessoa ter que estar fora do ar, essa obsessão de ter que ter som. Você entra num restaurante, tem uma música, sabe, eu não quero ouvir aquela música. Não sou obrigado a ouvir. Não sou obrigado a ouvir. Então, o que a gente não é obrigado a fazer, que é também voltando para a história do Porta dos Fundos e do teu caso lá. As pessoas desligam. Podem, isso é a liberdade. Exato, é de você desligar. Você não pode proibir alguém de fazer alguma coisa. Se você não é contra aquela coisa, desliga.
Claro. Né? E eu acho que o desligar pode fazer Sim, muito bem. é muito isso. Em última instância, é curioso porque isto é farmacopédico. Nós temos aqui o veneno, mas também temos o antídoto. Claro. Nós simplesmente podemos desligar. Temos essa precisa oportunidade. da gaiola. E não é preciso. Mas diga-se passagem que a ideia está engraçada. Gostei. Vamos oferecer a gaiola. E eu acho que, como tudo isto é absurdo, acho que este é o podcast ideal, o episódio ideal para nós fazermos uma coisa que ainda não fizemos até então, que é promover as nossas redes sociais, as nossas próprias, em que podem encontrar o Absurdo no Instagram, no Facebook, no canal de YouTube. É só procurar por Absurdo Podcast e nós lá estaremos, e tudo isto lá estará. E agradecer uma vez mais a vossa Olha, mas presença. a revista de moda TAP também está no Instagram. Então, também tem Facebook. Tudo. Portanto, acompanhem, podem ver várias Vamos colocar aqui no formas. rodapé. Exato, este é o momento. Obrigada. Obrigada. Você. Muito obrigado. Um áudio, a sério? Oh céus, tem mesmo que ser. Odeio o áudio. Isto já está? Ok, espera. Olá, ligou para o telemóvel da Cláudia. Eu neste precisamente não posso atender porque estou a fazer sabe Deus o quê, mas irei ouvir e tentarei responder. Até já. Amiga, onde estás? Olha, não vou te chatear muito, só queria dizer duas coisas. A primeira é que eu estou muito feliz de estarmos a trocar mensagens no atendedor de chamadas. Depois desse episódio faz todo sentido. Estou a me sentir super old school, mas super antenada. Tipo, adoro. Vamos continuar, tá bom? E depois é que temos que agradecer ao Geso e ao Aparício por nos terem emprestado a Oficina Marques para gravarmos o Absurdo. Eu acho que é um dos lugares mais bonitos de Lisboa, eu não tenho dúvidas disso. Quanta sensibilidade, quanta beleza. E falar em beleza, é disso que precisamos na nossa vida offline. Vamos lá? Beijo!